Olá, esse vídeo ele tem o objetivo de esclarecer uma questão que talvez tenha ficado um pouco não bem explicada em um vídeo anterior, onde eu falava sobre educação familiar e educação escolar, mais educação escolar, que era a questão da pessoalidade e da impessoalidade, né? Do pessoal e do impessoal, que é uma variável inerente à instituição de ensino e instituição familiar. Uma é pessoal, outra é impessoal. O que eu entendo sobre pessoal e impessoal dentro dessa perspectiva de educação familiar, desenvolvida na família, e educação escolar, desenvolvida nas instituições de ensino. Bom, pode parecer óbvio, né, o que é pessoal, o que é impessoal, né, para a maioria das pessoas, mas no caso do contexto educacional, né, da educação, o pessoal ele tem um significado bem profundo, e de igual modo a impessoalidade também tem um significado bem profundo nessa perspectiva das outras instituições que fazem parte da sociedade, que estruturam a sociedade. Instituições como a de ensino, as organizações comerciais, a igreja, o exército, o Estado, enfim, todas as instituições que formam e constituem a sociedade, elas têm esse caráter impessoal, exceto a instituição familiar, né, que tem esse caráter pessoal. Pois bem, o que implica esse caráter pessoal da família na questão da educação familiar? Na pessoalidade, nesse movimento pessoal da família enquanto educadora, ela se envolve profundamente. É um envolvimento de corpo e alma, como se diz, né, entre aspas, né, de corpo e alma. Você, na pessoalidade, enquanto família, você toma como algo, como se fosse seu. Então, se meu filho não aprende isso, né, se ele não faz aquilo, se eu não ensino adequadamente isso, se eu não passo esses valores adequadamente, né, e algo acontece imediatamente ou posteriormente ou futuramente na vida desse sujeito que eu estou educando, eu como pai, como, né, um responsável da família, eu vou me sentir frustrado, culpado, né? E isso vai me afetar profundamente nessa perspectiva daquilo que eu falhei em fazer. E aí, comparando com o movimento impessoal das outras instituições, né, de ensino, por exemplo, se o meu aluno não aprende, eu estou lá como um membro dessa instituição. Estou só teorizando aqui, fazendo essas primeiras aproximações. E ele não aprende, então se eu ensino isso daquele jeito, desse jeito, e ele não aprende, a culpa é dele. Então, normalmente essa é a perspectiva, né? Porque esses membros das instituições, outras que não são família, eles atuam de maneira impessoal, no sentido, eu faço isso em troca disso. Então, normalmente não há um envolvimento, né? Não há um envolvimento profundo, há uma superficialidade. Então, eu faço isso, mas eu estou fazendo isso por conta disso. Eu estou fazendo isso porque eu recebo uma troca aqui. É diferente do movimento familiar, que o processo educativo está sendo feito ali, mas a única moeda de troca, entre aspas assim, é o processo mesmo. O pai ou a mãe não estão fazendo aquilo porque vai receber uma remuneração, vai receber um presente. É diferente, né? Não há essa troca, não há esse interesse material na relação, há um interesse pessoal, um interesse emocional, psíquico. Há uma condição humana aí bem nítida, né?
na medida que o pai, a mãe, eles educam e o filho se torna mais humano, mais civilizado, o pai e a mãe se tornam também mais humanos, mais civilizados. Fora da instituição familiar, esses movimentos educativos, eles não têm um viés nesse sentido imaterial. Pelo contrário, eles têm um viés material. Então, há uma espécie de eu faço isso, ganho aquilo. Então, o interesse material nas relações, nesses processos educativos, nas outras instituições que permeiam a sociedade, ele é, digamos assim, o pressuposto básico. Ninguém faz nada de graça, né? Não existe almoço grátis, né? Como se diz popularmente, né? As pessoas fazem esse movimento, mas fazem normalmente baseado em algo material, em algo presente, né? O que eu vou ganhar com isso. Então, essa relação se torna impessoal e, portanto, material. Eu agrego material aí como uma condição de pessoalidade. No ambiente familiar, eu tenho uma relação imaterial, porque não é uma materialidade, não há nada que eu recebi em troca material, né? Eu não recebi um carro em troca, não recebi uma casa, não recebi uma remuneração, não recebi um presente nessa relação familiar no momento educativo. O que vai acontecer ali é uma troca emocional, afetiva, de cuidado, de gratidão. Isso são variáveis sine qua non, são coisas que são inerentes ao processo da educação familiar. É o único ambiente onde isso acontece de maneira plena. Evidentemente que numa instituição de ensino pode haver essa coisa imaterial também, mas numa intensidade muito baixa, uma gratidão, pode existir uma afetividade, ou melhor, deve existir, né? Deveria existir, o ideal que existisse para reforçar, para complementar o que acontece na educação familiar. Mas assim, a gente vive num mundo banhado, né, pelo capitalismo, pela essa questão da impessoalidade que é muito, muito, muito marcante. Então a tendência é que as outras instituições da sociedade elas têm um movimento impessoal muito grande, muito grande. E os interesses aí, eles acabam sobressaindo a essa questão de se tornar mais humano, né? Como dizia o Paulo Freire, né? Permitir que o discente, né? O aprendiz se torne mais humano, né? E na condição de eu fazer algo em troca de algo material, essa relação, essa condição humana, ela vai se esvaziando, ela vai se tornando cada vez mais de pouca intensidade, porque eu coloco o interesse material na ponta da língua, digamos assim, né? À frente de tudo. Então eu faço tudo porque eu quero algo em troca. E esse algo em troca é o material. Interessante, né? Que o material que eu estou falando aí é algo no sentido de que eu possa me beneficiar do ponto de vista que não envolve o aspecto emocional, afetivo, psicológico, espiritual, religioso, algo inerente à condição de nos tornarmos mais humanos. Na medida que a gente desenvolve essas dimensões da vida, mais humanos nos tornamos. Na medida que a gente se conhece a gente mesmo mais e profundamente, mais humanos nos tornamos. Isso é a parte material, nessa perspectiva que eu estou falando. A parte material é justamente o oposto disso. É quando não trabalha essas questões mais íntimas do indivíduo. Então, quando a minha relação no processo educacional ela é cheia de materialidade nesse sentido, né? Ela é vazia em imaterialidade, ou seja, vazia nesses aspectos mais humanos. Então, o aspecto imaterial é o aspecto que nos torna mais humanos. E no ambiente familiar, na educação familiar, isso é o que mais acontece, essa imaterialidade. Então, são relações
humanísticas, né, porque é um movimento pessoal. Então, o pessoal tem a ver com ser mais humano, se tornar mais humano, evoluir junto com o outro humanamente. Quando eu tenho um aspecto imaterial predominando, né, eu tenho uma condição de impessoalidade. Eu faço tudo em troca, né? Então eu quero uma contraprestação, eu quero algo em troca disso. Eu vou te ensinar isso e tal, mas eu tenho que ganhar alguma coisa por isso. Aquele interesse, digamos assim, que não é uma relação genuína. O ambiente familiar não, a educação familiar é uma relação genuína, uma relação autêntica, enquanto que a relação impessoal, portanto material, ela é inautêntica. Ou seja, ele não está ali autenticamente, ele está ali fazendo um papel, né? Um papel que não corresponde exatamente àquilo que ele sente no íntimo dele. Na relação familiar, não. É uma relação em que eu estou cumprindo o papel, mas aquele papel realmente representa a mim. Aquilo que eu estou fazendo representa o que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu amo, o que eu gosto, o que me faz feliz. Então eu me entrego completamente nesse movimento pessoal, educacional, no âmbito familiar. No ambiente fora da família, que é outra instituição, por exemplo, a instituição de ensino, eu tenho um movimento normalmente impessoal. Tipo assim, aquilo que eu estou fazendo normalmente não representa aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Não é a regra é ser um movimento impessoal, portanto, descaracterizado dessa pessoalidade que eu estou fazendo questão de frisar, que é a própria do ambiente familiar. E, para destacar profundamente essa questão imaterial e impessoal das outras instituições que permeiam a sociedade, fora a família, no caso, que é um ponto onde a materialidade, a pessoalidade, ela é uma questão característica, inerente a essa condição da família. No mundo atual que a gente vive numa sociedade baseada em interesses. Então, os grupos de interesses, as relações de interesses acabam sobressaindo e decidindo o jogo na maioria das vezes. Então, vencer o concorrente, não importa a estratégia, não importa se eu derrota assim, se eu derrota assado, eu preciso vencer a concorrência, eu preciso vencer o meu concorrente, né? Então competir com o outro, né? Ser melhor com o outro, caracteriza essa materialidade, essa impessoalidade. Então se o outro vai sofrer, se o outro vai entrar em depressão, se o outro vai ficar doente, se o outro vai perder, não importa, o importante é que os vencedores, né, vençam, digamos assim, os perdedores perdam. Então, assim, a sociedade ela está organizada com as suas instituições nessa perspectiva. Isso cada vez mais a gente tem visto, né, que há um aumento excessivo desse tipo de comportamento e essa impessoalidade ela vai tomando conta das relações, inclusive das relações entre as pessoas são cada vez mais superficiais, né? E portanto materialistas, né, no sentido de querer as coisas, né, de querer algo em troca até das relações mais cotidianas, digamos assim. E o único ambiente, o cenário onde restou ainda essa pessoalidade, reforçando novamente o ambiente familiar. E portanto, né, aí como complementa aquele vídeo sobre educação escolar e educação familiar, a educação familiar é um movimento que precisa, digamos assim, que a gente tenha esse olhar, né, do valor que ele ainda oferece, numa perspectiva de um balanço, porque se a gente perde essa estrutura e tudo o que ela tem proporcionado à civilização, né, a própria evolução do ser humano, da civilização, progressa nas instituições da família, a instituição familiar, no caso. A gente vai caminhando, né, para um esvaziamento de valores que nos tornaram mais humanos, né, para um regresso a valores materialistas e animalistas, digamos assim. Né? Ficaremos mais agressivos, mais desamorosos,
mais infelizes na medida que essas instituições elas desenvolvam esse movimento impessoal de maneira cada vez mais profunda e não haja outras instituições, né, como a família, para balancear, porque o jogo de interesses, né, e interesses aí materialistas, impessoais, eles fazem parte das sociedades, né, uma coisa natural. Mas esse predomínio exorbitante da materialidade, da impessoalidade nas instituições, fora da família, no caso, tem sido uma problemática e será, né, se não houver um movimento no sentido de valorizar o que vem dando certo ao longo dos anos, ao longo do século, ou apostar numa perspectiva, né, de um capitalismo e de um liberalismo, digamos assim, exacerbado, no sentido de que a economia tem que guiar a sociedade, a economia tem que decidir como eu me visto, como eu me sinto, como eu consumo, o que eu como, o que eu faço, blá 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 blá. Né? Porque a economia é um movimento impessoal, né? Materialista. Então, se nos guiarmos por essa ideia e acrescentarmos isso à educação escolar, né? Vamos ter um resultado exatamente esse que eu estou descrevendo, um resultado materialista, um resultado impessoal, um resultado vazio de outros valores, né? Aqueles valores que erguem uma civilização sadia, né? Não uma civilização de pessoas doentes, né? de mau caráter, de injustiças, de falta de ética, de falta de moral, que a materialidade e a impessoalidade são carros-chefes, digamos assim, desses tipos de estados emocionais, psíquicos do indivíduo. E também carrega uma deseducação muito grande, porque a deseducação e a educação que eu estou falando nesse sentido é a educação que civiliza, né? A educação que nos torna mais humanos. E não uma educação apenas escolar, de aprender, né, movimentos científicos, movimentos culturais, movimentos tecnológicos, que são importantes, sim, mas eles têm que estar acompanhados da educação de base, né? Aquela educação com valores, né? Com afeto, com amor, com felicidade, com generosidade, aí usando o Paulo Freire. Né? Mas enfim, vamos tentar parar o vídeo aqui agora e voltar essa questão da impessoalidade e da pessoalidade. Então, acredito que tenha ficado claro, né, o que eu quis dizer com pessoalidade e impessoalidade, e aí agregando, né, ao impessoal a materialidade, né, e ao pessoal a imaterialidade, que aí tem mais a ver com questões mais íntimas do indivíduo, a imaterialidade, né, como eu falei, né, aspecto emocional, aspecto psíquico, aspecto espiritual, aspecto da felicidade, do amor, dos valores morais, éticos, do bom caráter, né, da boa fé, da solidariedade, da gentileza, do amor ao próximo, das condições que nos fazem tornar mais humanos. Isso tem a ver com imaterialidade. E a materialidade aí não tem a ver com falta de ideias, né? Não é isso. Ou com apenas ideias, mas não, com sensações reais, né? Com movimentos reais na vida do indivíduo. A materialidade aí não tem a ver também com falta de ideia ou muita ideia, não tem a ver realmente com outro aspecto da nossa condição humana, né? Que é a materialidade, que é coisa material mesmo. É algo que você usa para viver em sociedade. Isso que é a materialidade, até no sentido marxista. Né? Materialidade no sentido do material, aquelas condições de vida que a gente utiliza para viver em sociedade. Né? Não adentrando a condição psíquica, emocional e outros aspectos mais íntimos. Né? Isso é imaterial, nessa perspectiva. Então, vou finalizar o vídeo aqui. Espero ter ficado claro, né? Essa diferenciação entre pessoalidade e impessoalidade no movimento educacional.